Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Remodelada à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma continuação da nossa série Não Seja Remisso. Mas antes, vamos começar? Bom, a gente vai continuar falando sobre o ajuste de contas, né, que esse senhor teve com esses servos. Agora, mais especificamente, é sobre o servo imprudente, que a gente está lendo, está conversando sobre ele. E a gente parou no ponto mau e negligente, que foi esse servo imprudente, né, que não multiplicou o talento do seu senhor. Mas vamos continuar lendo sobre ele, né? Nos próximos versículos. A gente tinha parado no versículo 26, então a gente vai ler o versículo 27 hoje. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Aqui o Senhor dá para esse servo a estratégia que era para ele ter tido. Mesmo se ele não quisesse ter esse trabalho, né, todo, que talvez ele achava muito trabalhoso multiplicar, o Senhor fala o que era para ele ter feito. Olha, então pelo menos entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, os banqueiros iam multiplicar eles para você. Se aquele servo realmente conhecesse seu Senhor, de verdade, assim, no conhecimento que leva à prática, não é esse conhecimento que a gente falou, né, o conhecimento que não leva à prática, mas esse conhecimento que faz a gente granjear talentos, se ele realmente tivesse esse tipo de conhecimento, ele ia ter essa estratégia. Ou então ele podia ter orado e pedido ao Senhor sabedoria, que o Senhor ia dar sabedoria para ele multiplicar os talentos. Ele certamente saberia o que fazer para multiplicar e não ficaria estagnado como ele ficou. Né? Então o Senhor dele já tinha dado, né? Ele deu aqui no ajuste de contas a solução do que era para ele ter feito. O outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é recompensa. A gente vai ver isso no versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. O Senhor recompensa todos aqueles que são fiéis a Ele. Aquele Senhor recompensou mais de uma vez aquele servo prudente dos 5 talentos. Porque aquele servo, ele teve uma visão, a visão certa, a visão de reino, a visão de multiplicar, a visão de trabalhar, a visão de granjear. Ele foi fiel com o seu Senhor e o seu Senhor foi fiel com ele. Então repare que Deus, ele também espera que nós venhamos ser fiéis a Ele. Que realmente a gente venha pensar, a gente venha ter essa fidelidade para o Senhor. Que não seja só um conhecimento teórico, sabe? Mas que a gente realmente venha amar o Senhor por aquilo que Ele é, sabe? Então que a nossa visão venha estar nisso, venha estar em Deus, venha estar no reino dos céus e multiplicar e trabalhar aqui fazendo aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Bom, o outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é chave. A gente vai ver isso que está no versículo 29. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. No céu a matemática é inversa, a matemática é diferente da matemática aqui da terra. Quanto mais damos, mais recebemos de Deus. Quanto mais a gente faz, mais o Senhor ele vai nos recompensar. Quanto mais a gente se entrega ao Senhor, mais a vida dele vem sobre nós. E nós venhamos ver a vida dele, não a nossa, que a gente sonha para nós, mas que os sonhos dele venham prevalecer. Quanto mais seguramos, apegados, né, a gente quer segurar para nós e não multiplicar, mais a gente vai perder. Mais rápido isso vai acontecer. Aquilo que o Senhor deu nas nossas mãos não é pra gente ficar se gabando como uma vaidade ou deixar aquilo pros nossos próprios prazeres e deleites, mas é pra gente dividir, pra gente multiplicar. Lembra daquele menininho que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos? E aí os discípulos, eles falaram pra Jesus. Jesus perguntou: o que vocês têm? E eles falaram assim: tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Imagina se aquele menino, ele não tivesse dado aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos. Ele podia ter enchido a barriguinha dele, ele podia ter se garantido ali e falado: não, eu pelo menos me alimentei. Mas para pensar que depois que ele deu, o Senhor fez a multiplicação. Então, Deus, ele vai fazer o impossível. Aquilo que tá para ele fazer, não que Deus não possa fazer o que é possível, tá? Mas o papel dele aqui, ele vai fazer o que é impossível. Por quê? Porque Deus nos confia as coisas que são possíveis, sabe? Muitas vezes a gente tem uma visão distorcida. A gente acha que Deus vai fazer a nossa parte, a parte dele. Não.
Deus vai fazer a parte dele e que nós venhamos fazer a nossa. Outro exemplo disso, aquela viúva de Sarepta, ela falou pro profeta, né? Quando o profeta falou ali pra ela, o que você tem, né? E aí ela fala, eu tenho um pouquinho de farinha aqui e água. E, né, daquele tempo ainda de seca, de falta de alimento, o profeta fala assim pra ela, né, o profeta Elias, faz primeiro o bolo que era o pãozinho, né, eles falam até bolo, mas é o pãozinho, que pra mim, e depois faz pra vocês, depois não vai faltar pra vocês. E ela obedece essa palavra, ela faz primeiro pro profeta e o profeta multiplica. Para pensar, se aquela viúva, ela não tivesse feito aquele pãozinho pro profeta, o que ela teria conseguido daquela quantidade de comida? Ela ia fazer um pouquinho para ela e pro filho dela, eles iam comer na hora, mas não ia provavelmente sustentar eles, né? Porque imagina, era um pouquinho para dividir para os dois, e eles depois iam morrer de fome. Imagina se ela não tivesse tido essa atitude, nem a história na Bíblia ia estar, provavelmente, ou podia até estar, mas ia estar com esse fim trágico. Mas por quê? Porque ela não ia ter obedecido a palavra do profeta. Mas ela obedeceu e ela deu. E esse dar não é só monetariamente, né? O dinheiro. Eu tô falando de dar o tempo, a atenção, aquilo que a gente, às vezes pra gente tá sobrando. Por exemplo, eu conheço muita palavra de Deus. Nossa, eu conheço, bacana, eu até pratico. Olha, não é um conhecimento frutífero. Mas será que tem outras pessoas que também conhecem com essa intensidade que eu conheço? Não, porque tem gente que nem ouviu ainda falar de Jesus, né? Então, o que eu posso fazer para que essas pessoas conheçam ao Senhor também? Para elas serem alcançadas com essa graça que eu estou sendo alcançada? Sabe? Para elas conhecerem aquilo que eu conheço, para elas terem a vida eterna. O que eu estou fazendo? Nada, porque afinal de contas, né, eu conheço, né, eu leio bastante, eu faço bastante, mas eu não multiplico. Então, mas eu não sei como multiplicar. Como eu falei no outro episódio, né, no episódio anterior. Ore ao Senhor. Ele vai te dar a estratégia, como ele deu aqui para esse servo, né? Ele vai te dar a estratégia, como você deve multiplicar, o que você deve fazer. Bom, o outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é castigo eterno. E a gente vai continuar, né, lendo agora no versículo 30. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aquele servo mau e imprudente teve seu castigo. E essas trevas é o próprio inferno, né? Quando você vê esse lugar de castigo, de tormento, é o inferno. O castigo dele foi ser atormentado pelo diabo eternamente. E esse será o castigo que os servos imprudentes vão ter. Os servos maus e negligentes, eles vão ir por esse mesmo caminho, por esse mesmo castigo, porque eles não foram obedientes a esse chamado da multiplicação. Então, para pensar naquele versículo. Dar e ser-vos-á dado. Sabe? Então, quanto mais a gente dá pro outro, mais o Senhor dá pra gente. Ele derrama uma nova porção sobre nós. Sabe? Então, que realmente a gente venha ter esse espírito generoso, esse espírito que vai ajudar as pessoas, não vai ser uma pessoa egoísta, mesquinha com aquilo que ela tem, mas vai alcançar outros também. E essa mensagem eu quero deixar finalizando toda a nossa série, Não Seja Remisso, essa série que foi edificante, sabe? Foi uma série até longa, assim, né? Longa. Foi edificante, né? Em todos os capítulos dela teve lições ali do que a gente pode aprender com isso. E essa mensagem eu quero deixar para vocês, que realmente a gente não venha ser remisso, mas que a gente venha multiplicar aquilo que o Senhor já tem colocado nas nossas mãos. Que a gente venha pedir sabedoria para o Senhor, que Ele vai honrar isso, Ele vai dar estratégia para nós multiplicarmos. Fiquem com Deus, Deus abençoe, que vocês também venham crescer em graça, conhecimento que leva à prática. Fiquem com Deus. Tchau!